Bom, colegas, eu gostaria de trazer para vocês esse novo canal de comunicação que nós estamos criando da Adifesp, que a gente chama de Adifesp 5 Minutos, onde nós vamos trazer informações a partir de vídeos postados, onde nós, a diretoria da Adifesp, vamos manter vocês informados sobre os assuntos, que são importantes naquela data. Esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a proposta do governo da carreira, que é o que foi tratado aí, que foi colocado na semana passada. Então, finalmente, o governo apresentou a sua proposta de carreira. Então, nós recebemos ela na sexta-feira e passamos aí o fim de semana estudando sobre ela para poder avaliar o que se tem de bom, o que se tem de ruim e continuar a negociação para que nós possamos chegar a uma condição boa de carreira para todos. Só queria colocar que eu não entendo que alguns professores estão dizendo que reprovam essa carreira apresentada pelo governo. Eu não entendo a condição de reprovar, porque eu acho que nós estamos num processo de negociação. Então, o nosso papel, PROIFES, Adifesp, é avaliar a proposta do governo e apresentar aquilo que a gente acha que deve ser mudado, para que não prejudique nenhum dos professores. Isso é um processo de negociação, não é uma coisa simples que você aprova ou reprova. Mas vamos lá. Logo após receber essa carreira, na sexta-feira, nós pedimos para que a próxima reunião fosse feita já essa semana, entre o dia 17 e o dia 18. Só que algumas entidades não concordaram, eles queriam pelo menos 10 dias para poder estudar os pontos da carreira e voltar à mesa de negociação. Independente disso, nós pedimos a reunião para discutir esses pontos já essa semana, no dia 17 ou dia 18. Não foi confirmado ainda, mas estamos aguardando a confirmação do secretário. Então nós vamos apresentar o que seria o que nós achamos ser importante para as alterações da carreira. Primeiro, a gente queria dizer que a carreira ela foi montada baseada num favorecimento para os professores titulados com doutorado. Esse é um dos pontos que nós reforçamos na hora de colocação da proposta de carreira, que não seria interessante para o professor EBTT que fosse uma única carreira, porque as características, as peculiaridades de trabalho são diferentes. E aqui ficou bem claro isso, porque toda a carreira favorece o título, o professor que tem o título de doutor. Se no magistério superior isso representa 80% dos professores, no quesito EBTT, os professores EBTT, nós temos de 7 a 8% de professores com título de doutor. Então, para poder aproveitar de modo rápido, imediato, os benefícios aí apresentados pela carreira, isso não vai acontecer com a gente. Isso foi dos problemas que nós identificamos. Então, por isso, nós insistimos com a proposta de carreiras separadas. Nós poderíamos fazer uma valorização do professor independente do título de doutor. Mas, para os colegas que são doutores, que estão cursando doutorado, que pretendem cursar, a carreira ficou muito atrativa na questão salarial. Bom, como ponto positivo, a gente pode avaliar, ficou montada a estrutura de classes e níveis, e isso também foi um pedido nosso. Então foi mantido essa estrutura de classes D1, D2, D3 e os níveis 1, 2, 3 e 4 entre as classes, havendo ainda a vantagem da diminuição desses níveis. Então teve uma redução de 4 níveis, foram tirados 2 níveis da classe D1 e 2 níveis da classe D2. O que é um ponto positivo, porque isso vai diminuir o tempo de acesso do professor ao fim da carreira. Ele vai receber o salário de topo mais rápido e ainda vai fazer uma média salarial para aposentadoria melhor. Isso também era uma condição nossa de proposta de carreira. A progressão D1, D3 foi colocada na proposta. Vocês estão vendo lá que ela atende o professor com mestrado e o professor com doutorado. O professor especialista ficou fora da progressão e é uma coisa que nós vamos colocar em discussão também. E outra condição foi que essa progressão só vai ser feita depois do estágio probatório. Vamos questionar isso,
mas o governo alega que o estágio probatório é uma fase de experiência, então não tem sentido promover o professor ainda nessa fase de experiência. Mas nós vamos questionar isso na próxima reunião. No quesito remuneração, foi aceita a nossa proposta de equiparação com ciência e tecnologia, pelo menos pelo teto, né? Aquele valor de 17 mil e pouco do professor titular foi tirado da nossa proposta. Uma pena que não foi colocado na proposta o piso que nós havíamos colocado em torno de 5 mil reais. Isso sim ia valorizar bastante a nossa classe de professores, já que temos muitos professores dentro das classes D1 e D2. Mas isso foi o que foi levado em consideração foi o pedido, né, de outras entidades da carreira única, que acabou prejudicando a gente. Como problemas que nós vimos aí na questão remuneratória, nós vimos uma falta de uniformidade dos índices aplicados em cada nível, né? E são índices colocados de modo aleatório, não existe uma estrutura, né, lógica para a distribuição dos índices, e favorece mesmo só quem está buscando o título de doutor. Inclusive prejudica alguns colegas das classes de mestrado ou especialização, prejudiquem muito aí, com o perigo até de, dependendo de um índice de inflação, se a gente fizer uma projeção aí em torno de 5% ao ano, ainda corre o risco de chegar a 2015 com um salário defasado pelos índices de inflação. Então, o que nós vamos colocar como condição é que esses pontos dos professores lá, né, das classes e níveis que estão sendo prejudicados nessa distribuição de valor de índices, que isso seja corrigido para que ninguém sofra aí os problemas de uma falta de correção de valores. Isso vai ser colocado na reunião, a correção dessas distorções. Um outro grande problema é que eles estão colocando o primeiro pagamento para julho de 2013, o que seria daqui a um ano. Então nós não concordamos com isso. Esse primeiro pagamento tem que ser feito em janeiro agora de 2013. Vamos pedir também a retirada do número mínimo de aulas. Nós achamos que isso fere a autonomia da instituição, né? Então isso tem que ser, já é definido pela LDB, tem algumas regras aí para poder seguir isso, e não convém colocar isso na estrutura de carreira. Outro ponto importante é a retirada da limitação no avanço da carreira. O professor especialista, mestre, ele tem uma limitação no avanço da carreira quando atinge um determinado nível, né, que vocês podem ler lá depois e entender como funciona. Então, nós entendemos que o professor não pode ter essa limitação. Tem que haver um progresso na carreira, independente do professor ter ou não o título de doutor, né? Ele não pode chegar num determinado ponto, em função de uma titulação, e parar de caminhar na sua carreira. Ele tem que ter o direito de prosseguir com as suas progressões. Então, de modo geral, é isso. Eu peço para que vocês acompanhem aí os acontecimentos. Como eu tinha dito, nós pedimos essa reunião agora para quarta ou quinta-feira com o secretário, independente das outras instituições, porque nós já temos o que apresentar, que seriam as propostas, ao nosso ver, que corrigiriam aí essas distorções que estão colocadas na proposta do governo. Então, vamos aguardar agora essa reunião, nós continuamos o trabalho e esperamos aí que nós chegamos a um consenso, quem sabe agora antes do final de julho, para poder fechar essa carreira nas melhores condições possíveis aí para a nossa categoria. Obrigado, peço a todos que entrem no nosso site e que participem e que se filiem. Nós precisamos de todos para poder ter uma representação forte e levar aí nossas demandas, nossos pedidos adiante nessas negociações com o governo. Obrigado.